E aí, minha galerinha do oitavo ano, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos agora iniciar mais uma aulinha agora, assunto novo, beleza, galera? Dando continuidade, dando início agora ao módulo 2 e vamos agora falar sobre a América Espanhola, a independência da América Espanhola, beleza? Então, por que a gente fala América Espanhola? Tem a América Portuguesa, América Espanhola? Tinha, hoje não tem mais, beleza? Então, o que é que acontece? Qual era antigamente a América Portuguesa? É o território onde hoje é correspondido como o Brasil, beleza? E a América Espanhola é justamente os países que passaram com o tempo a ser de dominação espanhola. E por isso até hoje eles falam o quê? O idioma espanhol. Como a Argentina, o Peru, a Bolívia, o Chile, todos esses países eles são de língua espanhola, como vocês podem perceber. Então, tirando na América Latina, tirando o Brasil que fala português porque foi dominado pelos portugueses, o restante das outras colônias eles passaram a falar a língua espanhola, beleza? Então, a América Espanhola ela começa a ter início, a ter suas independências mais ou menos no século XVIII, beleza? No século XVIII, beleza. Então, a América Espanhola ela foi dominada pela Espanha durante vários e vários séculos. Só que, com o tempo, várias revoluções e vários movimentos de independência eles vão aparecendo, beleza? Então, por isso que hoje nós temos vários países conhecidos como a gente conhece hoje, como o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, a Bolívia, o Suriname, a Guiana, enfim, a Colômbia, vários países, beleza? Então, esses movimentos, esses países, eles são independentes hoje justamente por conta de seus movimentos de independência e de reivindicação. A gente estudou nos capítulos anteriores, por exemplo, o Iluminismo, a Revolução Industrial e também a independência da América Inglesa, né? Porque é quando os Estados Unidos, o atual Estados Unidos, ele fica independente da Inglaterra. Então, esses movimentos de independência na Europa e em outros lugares, eles vão servindo de inspiração para a independência dos países da América Espanhola. Então, acontece por isso essas independências. Então vamos voltar ao século XVIII para a gente compreender direitinho. Por exemplo, no século XVIII, a América Espanhola era composta por entre 13 e 18 milhões de pessoas separadas por vários estamentos, beleza? Então a sociedade era separada por estamentos, era uma sociedade estamental. Quando a gente estudou a Revolução Francesa, a gente viu que a França era uma sociedade o quê? Estamental, não é verdade? Depois a gente viu os processos de revolução. Então vamos lá, no século XVIII, como eram divididos esses estamentos? O primeiro era conhecido como chapetones. Chapetones que eram os colonos que vinham da Espanha colonizar e fazer moradia aqui no continente. Então esses nobres que vinham lá da metrópole, que passam a ser nobres aqui, não eram tão nobres assim lá na metrópole, quando eles vêm para cá, eles passam a ser conhecidos como chapetones. Então memorizem esse nome. Depois vinham os crioulos, que eram os brancos que nasciam aqui na América Latina, na América Espanhola. Então, os crioulos, esse segundo extrato social, o segundo lugar na hierarquia. Os crioulos, que era o quê? Eram os povos que eles eram livres, eles eram os brancos que nasciam aqui na colônia, e muitos deles tinham um bom desenvolvimento, uma boa aquisição financeira, e outros podiam também não ter. Então isso variava muito, beleza? De extrato para extrato. E tinham os mulatos e os mestiços, que era outra categoria, era outro estamento. Então, esses mulatos e mestiços, eles eram a maioria da população. A sociedade era basicamente predominada por eles, porque eles eram mestiços, porque eles eram muitas vezes a mistura de indígenas com negros, no caso africanos, a mistura de portugueses com africanos, a mistura de portugueses com indígenas. Então esses mulatos e mestiços, eles são a maioria da sociedade, beleza? E tinham os povos conhecidos como raça limpa, né? Que eram os indígenas e os próprios africanos, que eram as classes mais desfavorecidas da sociedade. E a mais desfavorecida de todas era, claro, como sempre foi, a população africana, que foi sempre escravizada por essas nações. Então eram escravizados. Com os índios, os indígenas, não, era um pouco diferente, mas não deixava de ser cruel, porque eles estavam sujeitos ao pagamento da mita e da encomienda, né? A mita e a encomienda que os colocavam, que eram regimes que os colocavam na posição de servidão, muitos condicionados pela proteção dos colonos, outros
justamente por trabalho compulsório, por trabalho obrigado, beleza? Então, a economia na América Espanhola, ela vinha justamente da exploração das minas de ouro. As minas de ouro eram muito exploradas e, por serem muito exploradas, elas acabaram entrando em declínio com o passar do tempo. Só que, preste atenção no seguinte detalhe, o pessoal explorava, os colonos exploravam as minas de ouro. Mas por que a sociedade da América Espanhola não se desenvolveu, não foi uma sociedade que cresceu, que ficou rica? Porque, pessoal, sempre como aconteceu, o colonizador, ele vinha aqui, ele queria extrair a riqueza da América para levar para a Europa. Então, por isso que a Europa cresce, se desenvolve, e a América, ela fica estagnada, ela não desenvolve tanto assim. Então, por isso que não promovia o desenvolvimento interno. Então, as elites dos crioulos, eles pagavam altos impostos. Então, os chapetones, que era o primeiro estrato social, eles eram uma galera aí que eles luxavam, ostentavam muitos bens, justamente porque eles estavam sempre no topo da pirâmide social e exploravam as demais categorias. Por exemplo, os africanos já eram escravizados, os indígenas já eram dominados. Então, quem era que pagavam mais altos impostos, além desse povo, e mais do que esse povo, financeiramente falando? Justamente os crioulos, que eram as pessoas que detinham maior condição social depois de chapetones. Então esses caras aí, os crioulos, eles passam a pagar altos impostos, é o que vai fazer com que eles se revoltem futuramente, beleza? Então, essa questão da economia, da exploração nos locais, nas províncias, tanto na Colômbia, em vários outros futuros países, vai ocasionar uma sucessão de revoltas, que é justamente as revoltas inspiradas na colônia, na dominação da Inglaterra nos Estados Unidos, beleza? A independência da América inglesa. Então, é justamente inspirado nisso, que vai gerar um conflito entre a colônia e a própria Espanha, que é a metrópole, beleza? Então, por exemplo, a primeira revolta que acontece vai acontecer no Peru, entre 1742 e 1756, que é justamente contra a mita, né? Que é justamente contra o trabalho compulsório dos indígenas. E em 1780, um cara chamado Tupac Amaru II, Tupac Amaru foi um personagem muito importante nos movimentos de independência da América Espanhola. Porque Tupac Amaru era um cara que ele morava no atual, era um cara nativo, indígena, e ele era um cara que vai ter um papel muito importante. É um cara que habitou lá no país hoje conhecido como Peru, e ele vai liderar uma revolta que é justamente contra o pagamento da mita. Então, não dá certo, esse movimento é reprimido pela coroa espanhola, e no ano de 1781 o movimento foi sufocado, né? Então Tupac Amaru, ele é capturado e ele é morto em praça pública, justamente para servir como exemplo para os outros não seguir esse mesmo modelo, beleza? Então, com o passar do tempo, outras revoltas vão vindo aí. Então lembrem sempre dessas revoltas, pessoal, porque são essas revoltas que vão ocasionar na independência da América Espanhola, beleza? Então a segunda revolta que vem aí, ela acontece no ano de 1749 e acontece lá na Venezuela, que os manifestantes, eles eram contra a tentativa de maior controle sobre a colônia, ou seja, a metrópole já tinha um grande controle sobre a colônia e queria cada vez mais ter mais e mais e mais poder, extrair mais e mais coisas dessas pessoas que já moravam na colônia. Então, eles queriam controlar, regular esse poder aí da metrópole, beleza? Aí depois vem a terceira revolta que acontece lá no atual Equador, na atual capital, que na época era a província de Quito, né, no atual Equador, que acontece quando entre 1756 e 1766. Ela dura 10 anos, que era contra o aumento de impostos. A metrópole queria aumentar o imposto nessa região, só que eles manifestaram contra e foram para o embate, partiram para cima e guerrearam e com o passar do tempo foram também sufocados. E vem também aí a quarta e última revolta abordada por nós, que acontece no ano de 1781 na Colômbia, e ela vem contra justamente o aumento de impostos e o monopólio do tabaco. Então, o povo da Colômbia, eles queriam a supremacia, eles queriam a independência. Queriam independência tanto econômica quanto política e tudo mais. Só que a coroa espanhola liquidou todos e combateu essas pessoas e sufocou todos esses manifestantes. Então, isso só vem a mudar
essas revoltas elas foram todas sufocadas, e todas essas manifestações, embora sufocadas, elas futuramente reapareceriam, e reapareceram no caso, né? E vindo para mudar totalmente a situação, beleza? Então, quando chega o século XIX, o século XVII ao século XIX, as revoltas elas passam a se intensificar mais e mais e mais. Então, começa aí a chamada crise do sistema colonial, justamente por conta da queda nas minas de ouro, que elas passam a prosperar mais e mais e mais. Se você só tira coisas de um local, da matéria-prima, a tendência dela é acabar. Então, a matéria-prima, o ouro, no caso, ele estava em declínio, as minas estavam cada vez mais escassas, produzindo menos e menos e menos. A garimpagem estava chegando aí ao seu fim. E a Espanha, vocês lembram que a gente estudou que a Inglaterra, ela estava detendo um grande império, né, de expansão e tudo mais, então passou a ser uma grande concorrente também da Espanha. Então, por ser uma grande concorrente da Espanha, a Espanha agora queria reparar tudo isso aí. Então estava numa constante batalha aí contra o desenvolvimento da Inglaterra. E a alternativa que ela encontrou foi explorar cada vez mais as suas próprias colônias. Foi aí que foram se intensificando os movimentos de independência dessa metrópole, beleza? Então, como eles queriam mais controles, as colônias elas reagiram. Só que tem um detalhe, agora estavam cada vez mais fortes, porque eles estavam tanto mais avançados belicamente, né? Estavam tanto mais avançados com seu poderio militar, seu poderio bélico, e também eles agora estavam mais fortalecidos intelectualmente, porque é um período em que pegou um grande resquício, uma grande influência do chamado iluminismo, que a gente estudou no capítulo anterior. Então as ideias iluministas elas estavam se desenvolvendo bastante nessas colônias. Então, por sofrer tantas essas influências aí, passaram a acontecer várias e várias reflexões, as ideias passaram a vigorar, a desenvolver. Então, por exemplo, como vocês viram, tiveram teóricos do iluminismo que eles, por exemplo, pregavam a igualdade social, pregavam que um governante, ele só deveria ser um governante se ele atendesse aos anseios do povo. Então, a população ela estava muito influenciada por esse pensamento. E aí vão começar agora as revoltas locais. Mas lembrando que essas revoltas locais elas aconteceram e foram muito motivadas justamente por conta dessas influências iluministas e também inspiradas no movimento de independência tanto da América Inglesa, né, no caso das colônias, das 13 colônias dos Estados Unidos, e também com base na independência do Haiti, né, que antigamente era a ilha de São Domingos, né, que os franceses colonizaram e a população com o tempo a supremacia conseguiu se libertar. Então foram movimentos que inspiraram a independência da América Espanhola e que futuramente a gente vai, na próxima aula, ver quais revoltas foram essas, como aconteceram e como ficou agora esse novo sistema político, né, com essas colônias agora independentes da metrópole. Beleza, galera? Até a próxima aula, a gente se vê e vamos respondendo. Galera, vai aí, procura no módulo a página desse conteúdo, dessa parte do conteúdo, e vai respondendo todas as atividades e traz para o plantão de dúvida que a gente vai resolvendo, beleza? E também respondendo aí, galera, não esquecer das atividades suplementares, beleza? Até a próxima!